Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. É muito bom poder estar aqui para falar com vocês novamente. Amigos, foi me pedido que eu falasse um pouco sobre o debate ali que aconteceu no Vejam Só entre o pastor Sérgio Monteiro da Igreja Adventista e o pastor Carlos Augusto Vailate da Igreja Jaboque, Igreja Evangélica do Jaboque. E até a pessoa que pediu para mim comentar, né, ela falou que o Elias Soares em suas redes sociais disse que o Vailate passou o carro e etc, coisas dessa natureza, né? Bom, eu primeiramente gostaria de mencionar que isso não me causa espanto algum, né? Seria mais do que natural que o Elias Soares falasse isso. Ele sempre fala coisas dessa natureza. Não importa quem debateu, se foi o adventista que estava debatendo, não importa quem é o opositor, né? Sempre após o debate ele vem com aquelas escritas dele, foi cirúrgico, passou o carro, coisas dessa natureza, não importa. Por mais que o Carlos Augusto Vailate terminasse o debate e dissesse assim: bom, eu concordo 100% com você, Sérgio Monteiro, o Elias Soares iria dizer em suas redes sociais que o Vailate foi cirúrgico, que o Vailate passou o carro, coisas dessa natureza. Por quê? Porque para essas pessoas não importa a discussão acadêmica, importa apenas o repetir os dogmas e reafirmar os seus dogmas, certo? Mas, deixando isso de lado, eu gostaria de comentar o debate propriamente dito, que foi um debate muito interessante. Uma das coisas que eu gostaria de ressaltar deste debate, primeiramente, foi a educação de ambos os debatedores. Bom, o Orochi Sérgio Monteiro, meu amigo pessoal, eu sou suspeito para falar a respeito disso, mas é uma pessoa que sempre em seu comportamento dá um bom exemplo, né? Um exemplo de uma pessoa respeitosa, de uma pessoa simpática, de uma pessoa agradável. E o pastor Vailate, por outro lado, também, né? Sempre acompanhei os debates do pastor Vailate na medida do possível e sempre vi nele esse respeito para com o interlocutor, sempre uma pessoa simpática, e isso é muito interessante. Nós percebemos no debate que não existia uma arrogância por nenhuma das partes de querer provar para o outro que o outro está errado, ou provar que um era mais do que o outro. Isso é um ponto muito importante de nós destacarmos, porque assim, quem assiste de fora, existem irmãos evangélicos, adventistas que assistem o debate. E isso deveria nos ensinar muito, porque ao nós estarmos assistindo um debate dessa natureza, nós não devemos estar buscando quem é o melhor e torcendo para que aquele que está em harmonia com nossas crenças esmague o outro, triture o outro, mas sim com um espírito de aprendizagem. E se tem uma coisa que este debate proporcionou, foi aprendizagem, né? Embora tenha sido um debate assim bem introdutório, uma vez que você tem dois acadêmicos discutindo ali e muitas questões pertinentes foram levantadas, então nós devemos estar atento para perceber o que está sendo trazido de conteúdo e absorver esse conteúdo e raciocinar, refletir, e não simplesmente abraçar um teólogo simplesmente porque ele está mais em harmonia com o meu dogma e sair então agora levantando a bandeira desse teólogo e fazendo alguns discursos que são infantis, né, nas redes sociais. Então, nesse sentido, o debate, em minha perspectiva, foi extremamente relevante. Ambos debatedores estavam bem embasados. Foi uma discussão de ambos os lados muito interessante. Ambos os lados colocaram os seus argumentos de forma coerente e inteligível, embora por questão de tempo muitos dos argumentos não puderam ser explorados de uma forma mais ampla. É interessante porque a gente observa assim, né? Você vai ver o Sérgio Monteiro, o pastor Sérgio Monteiro argumentar,
ele argumenta, mas sempre de uma forma breve para dar espaço. O pastor Vailate também argumenta, mas de uma forma breve. Então eles acabam tendo que segurar algumas coisas e pondo aquilo que eles entendem ali no momento que seja relevante e que seja algum ponto crucial, e eles vão colocando, porque não tem como apresentar tudo. E esse é o bacana, porque quando você assiste o debate, você pinça esses detalhes e você mesmo poder agora se aprofundar mais na pesquisa. Interessante é mesmo que mais para o final do debate, quando eles entram na discussão a respeito do texto propriamente dita, você percebe que não deu tempo de ser explanado ali, de ser explicado em detalhes o que ambos queriam dizer, né? O pastor Vailate ainda termina tentando deixar um espaço para o Sérgio Monteiro comentar, mas quando vai avançar já não dá mais tempo. E foi muito bacana aí que a produção do Vejam Só pretende, né, oferecer ou organizar uma nova discussão sobre o mesmo tema com esses dois debatedores, e isso com certeza será enriquecedor. Então, assim, falando dos debatedores, o pastor Vailate é uma pessoa que particularmente eu admiro demais. Tenho acompanhado o trabalho dele, é um teólogo extremamente relevante para a teologia brasileira, é uma pessoa admirável, seu comportamento cristão, seu conhecimento e sua humildade. Do outro lado, não posso falar nada diferente a respeito do Orochi Sérgio Monteiro. Para mim, ali nós temos duas pessoas discutindo que são extremamente relevantes para a teologia brasileira, certo? E eu vejo que no debate houve pontos altos de um e pontos altos de outro. E pela questão do tempo, acabou não dando para isso ser mais esmiuçado. Esperamos que no próximo debate seja melhor esmiuçado esses detalhes. Agora, alguns comentários que eles fizeram no debate que eu julgo ser bem interessante nós refletirmos, particularmente no debate. Já no início, o Vailate ele fez uma declaração que eu achei bastante curiosa, né? E espero em outro momento ter a oportunidade de entender melhor como é o pensamento dele a respeito disso. Pois ele crê que o homem é uma unidade, ele diz que não crê nem numa dicotomia, nem numa tricotomia. Aí depois ele fala que essa unidade ela se desfaz após a morte, algo bem interessante. Eu não tinha particularmente visto nenhum pastor evangélico ainda falar desta forma. Ele é o primeiro, né? Geralmente o pessoal faz essa divisão entre alma e espírito e etc. Então, nesse sentido aí, eu achei bem interessante. Um outro ponto que o pastor Vailate mencionou, que eu achei assim muito importante, e sempre que acontece esse debate sobre a imortalidade da alma, isso acaba não sendo mencionado, tá? Ou pelo menos nos debates que eu vi até hoje, isso não foi mencionado, e ele menciona a questão da cosmovisão. Em um vídeo que eu fiz aqui, uma live que eu fiz alguns dias atrás no meu canal, eu ainda menciono isso. Uma pessoa me fez uma pergunta relacionada à imortalidade da alma. E eu disse que esse tema era por demais complexo, porque ele depende muito da forma como você lê o texto. Porque, por exemplo, eu tenho uma visão holística do homem. O homem é um todo. Então a minha visão antropológica ela é holista. Mas existem outros que têm uma visão dicotomista ou tricotomista. Querendo ou não, isso faz parte, faz parte da nossa cosmovisão, a forma como nós lemos o texto, tá? Entre outros pontos da nossa cosmovisão. E quando nós lemos o texto, acaba que consequentemente isso vai interferir na nossa interpretação. E o pastor Vailate ele colocou isso muito bem, porque isso é preciso ter em conta. Porque o que acontece hoje, quando as pessoas assistem debates, elas defendem um ponto de vista delas, elas simplesmente reafirmam o ponto de vista delas. Só que elas não param para questionar a sua própria cosmovisão. Será que a cosmovisão com que estamos lendo o texto bíblico é a correta? Então veja, será que a nossa cosmovisão aqui ocidental
que é uma visão grega, uma visão mais grega. Ela não influencia na hora que nós lemos o texto? Será que essa visão que se tinha no Ocidente não influenciava ao ler o texto e não influencia até hoje? Será que não existe uma outra cosmovisão, uma outra possibilidade de se ler o texto? Né? Então a cosmovisão que você tem, e cosmovisão para aqueles que não... De forma bem simples, cosmovisão seria o óculos que nós usamos para ler a realidade. Imagina que esse óculos aqui tem uma lente azul, quando eu ponho ele eu vou ver tudo azul. Então a cosmovisão seria o nosso conjunto de ideias, sentimentos e valores, né? Isso tudo que nós usamos ao ler a realidade, ao interpretar a realidade, certo? Então isso daí precisa estar em mente, né? Por quê? Porque quando um lê o texto, às vezes ele tem uma impressão, e essa impressão, ela em grande medida, ela está vinculada à forma como ele lê a cosmovisão dele, e vice-versa. Então isso que o pastor Vailate mencionou é algo muito interessante e nos leva novamente a sermos humildes e pararmos e pensar que não existe, que nós não somos o centro do mundo. As nossas crenças não são o centro da cristandade. Tudo é passível de discussão e tudo dentro de uma discussão respeitosa. E esse foi um ponto que eu achei bem interessante que eles trouxeram dentro do contexto do debate, essa discussão acadêmica mesmo. Vamos discutir aqui, a sua posição é passível de estar certa, a minha posição é passível de estar certa, eu entendo que é assim por causa disso, disso e disso, e o outro, eu entendo que é assim por causa disso, disso e disso. E então você tem duas visões aí sendo cruzadas. Certo? E diga-se de passagem, só é possível fazer uma avaliação da cosmovisão do outro, da forma que o outro lê a realidade, se eu entendo a minha própria cosmovisão. E vale a pena mencionar que a maioria das pessoas não conhecem a sua própria cosmovisão, certo? Inclusive eu até recomendo essa obra aqui, bem interessante, tá? Do Paul Hibbert, certo? Transformando cosmovisões. É interessante que essa obra do Paul Hibbert, ele lida até uma análise antropológica, uma análise antropológica de como as pessoas mudam. É certo que ele tem uma pegada mais voltada para o evangelismo, mas ela é uma questão muito interessante. Tem essa outra obra aqui, ó, também, aqui, ó, que eu já mencionei em outro momento, Verdades, Filosofia, Cosmovisão e Ética Cristã, que ele vai falar de cosmovisão também. Então existem outras obras, né? Quem já leu O Cristianismo Puro e Simples, né, de C.S. Lewis. C.S. Lewis fala bastante de cosmovisão, vai discutir ali já numa questão, num contexto mais aí de discussão também, com pessoas que pensavam diferente no sentido se Deus existia, se Deus não existia, se as coisas são relativas, se não são, se existe um padrão ético ou não existe e tudo mais. Norman Geisler também vai falar sobre isso. Enfim, você tem vários autores que discutem isso. Esses aí são apenas alguns livros que falam sobre isso. Mas essa questão, amigos, é importante nós termos em mente, tá? A forma como nós lemos o texto, você precisa questionar a sua própria cosmovisão, você precisa questionar com as suas estruturas para saber se de fato você está certo e para conseguir compreender o outro, porque se você não compreende a sua própria cosmovisão, você não compreende a do outro. E o que acontece aí é comentários como esses indivíduos fazem: passou o carro, deu uma surra, fiquei com pena do fulano, quando na verdade o que nós vimos ali foi um debate acadêmico, uma discussão acadêmica que infelizmente não ficou completa por questão de tempo, e felizmente vai ter uma segunda parte. Então eu vejo dessa forma. Em termos de argumento agora, dos dois lados, eu gostaria de destacar, por exemplo, uma argumentação que eu achei muito interessante do lado do Vailate, e
o contraponto do Orochi Sérgio Monteiro. Aqui eu não estou fazendo juízo de quem estava certo e quem está errado, mas para refletir o que eu achei interessante nas duas argumentações. Eu achei a argumentação do Vailate extremamente interessante e forte quando ele usa os apócrifos, certo? Quando ele usa os livros apócrifos. O uso de Tártaro nos livros apócrifos, como essa palavra era usada nos livros apócrifos. Isso é muito interessante porque nós sabemos que muitos dos livros apócrifos eles foram escritos anteriores a Jesus e um pouco posteriores a Jesus ali, a época de Jesus, né, dentro do contexto do judaísmo do Segundo Templo, e eles refletiam muito a forma como o povo da época via a realidade. Então nós poderíamos nos questionar, será que Pedro estaria usando a palavra com esse mesmo sentido? Isso é interessante. Aí o contra-argumento do outro lado, que também foi muito interessante e foi forte, foi a questão do uso na Septuaginta. Né, que lá no livro de Jó você não tem essa ideia do submundo e etc. necessariamente como você tem nos apócrifos. E também a própria questão de que Pedro estaria tomando uma palavra de um contexto mitológico, de um contexto ali, talvez podemos assim dizer, grego, e ressignificando ela, utilizando ela agora de uma forma muito própria, que pode ser identificada dentro do contexto que ela é usada ali em Pedro capítulo 2 e também em alguns textos da Septuaginta. Isso é interessante e, diga-se de passagem, isso acontece bastante desde da época da Bíblia hebraica. Os escritores pegavam palavras do contexto ali que faziam parte da mitologia, seja mesopotâmica, seja babilônica mais tarde e etc. Pegavam palavras e eles inseriam no texto e às vezes até mesmo determinados mitos ali, certo? Então tudo isso foi muito interessante. Então esses dois argumentos eu gostaria de destacar, porque o argumento deles em relação ao particípio eu não vou entrar nisso agora, porque eles mesmos não desenvolveram e eu já tenho uma prévia do que será o próximo debate. Então deixar vocês curiosos para o próximo debate, e que esse vai ser um ponto aí com certeza bem interessante. Mas eu vejo que os dois argumentos assim que foram ali cruciais no debate são esses dois aí, entendeu? Do lado do Vailate, de tentar usar ali o contexto dos apócrifos, que ele fez muito bem o uso para tentar demonstrar que dentro daquele contexto cultural ali do judaísmo do Segundo Templo a palavra era usada daquela forma, e o contra-argumento do Orochi Sérgio Monteiro de que Pedro não estaria usando necessariamente desta forma aí a palavra. Então são dois. Os demais pontos eu não vou comentar, porque na verdade ali bastante das coisas que eles apresentaram foi uma síntese daquilo que já foi apresentado em outros debates, que geralmente quando se fala sobre imortalidade da alma e inferno, essas coisas geralmente aparecem e vocês já estão cansados de ouvir. Então basicamente o que eu achei interessante inicialmente, como eu falei, foi o ponto do Vailate falar sobre a unicidade, a menção que ele faz à questão da cosmovisão, e agora em termos de argumento e contra-argumento, esses dois aí que foram mencionados, tá certo, amigos? Foi um debate de alto nível, mais uma vez eu repito, a humildade que esses dois servos de Deus tiveram é um exemplo para todos nós seguirmos quando tivermos discussão. O espírito de querer pisar no outro e provar que o outro está errado e que só eu presto e eu sou o dono da verdade, etc. Esse não é um espírito cristão e na verdade ele mancha a apologética, certo? Letra 8, até a próxima.